e motivos para você justificar esse seu processo de leve murmuração, esfriamento, ceticismo, incredulidade e rejeição, rompimento, ojeriza, não lhe faltam. E aí o próximo passo, sabe qual é? Você abre mão dos seus valores morais. E você vai para a Babilônia. Por que você abre mão dos seus valores morais? Porque se Deus não está aí para te ajudar, é bem provável que Ele também não esteja aí para te julgar. Se Deus não está aí para te dar uma força quando você está precisando, você pensa assim, bom, se Ele não veio me socorrer, também não vai vir me disciplinar. Aliás, Deus, que Deus! Aí você começa a falar, como eu ouvi uma pessoa abrindo o coração comigo essa semana, e choramos juntos, e aquele homem dizia para mim, bom pastor, se é que Deus existe, aí você cai nessa, e aí, como disse o Dostoiévski, né, se Deus não existe, tudo é permitido. Porque se você perdeu a conexão do seu coração com Deus, não tem por que mais você se sacrificar para manter uma vida agradável aos olhos de Deus. Aliás, que Deus? É isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. É desse processo e desse cuidado que a gente tem que ter na nossa caminhada. E ele diz que nós devemos buscar o nosso sacerdote, o nosso intercessor, aquele que nos coloca diante de Deus e coloca Deus diante de nós. E nós vamos encontrar misericórdia e a graça de Deus vai ser derramada para nós. E aí o autor da carta diz assim, e não hesite em procurar por Jesus e clamar pelo nome de Jesus. Por quê? Porque Ele vai entender você, Ele passou por tudo isso que você está passando. Ele sabe o que é isso aí que você está sentindo. Ele sabe o que é isso aí que você está pensando. Mas Ele não pecou. Mas Ele passou, e em tudo foi tentado como nós. Passou pela mesma ameaça. E eu fiquei pensando, que tipo de situação Jesus viveu e que se parece muito, ou se parecem muito com as situações que eu vivo. Que tipo de situações Jesus enfrentou e que se assemelham às minhas situações? Em que ocasião assim da minha vida Jesus olharia para mim e diria, calma que eu já passei por isso. Por exemplo, Jesus passou pela solidão. A solidão é um dos momentos onde a nossa fé é questionada em termos radicais. Pensa o seguinte, a senhora acabou de ficar viúva. Hoje é o dia do sepultamento do marido daquela senhora. A igreja está reunida, nós estamos em oração, ela está recebendo abraços, beijos, palavras de consolo, tem gente chorando com ela, mas o marido dela acabou de ser sepultado, ela volta para casa, a igreja não vai. No dia seguinte, algumas amigas ligam. No outro dia, mais 2 amigas ligam para ela, mas agora anoiteceu e ela está no quarto. E ela precisa mexer no guarda-roupa do marido. A igreja não está lá. Não tem ninguém no telefone. Não tem música. Não tem nada. Agora imagine dali a 1 mês, que todo mundo já se acostumou que ela ficou viúva. A vida seguiu. A vida seguiu. Até porque já outra notícia chegou. E aquela senhora que ficou viúva, em 1 mês se tornou notícia velha, problema velho, e agora vai ter que encarar a sua solidão. Hoje de manhã eu disse que sofrimento não me assusta, eu acho que sofrimento faz parte.
E sofrimento não abala a minha fé. Quando eu ouço que alguém está sofrendo, isso não abala a minha fé. Eu não fico perguntando mais onde está Deus, aquele drama e tal. Já passei essa fase da minha vida. Mas o que me abala, que me machuca, é saber que tem alguém sofrendo sozinho. Porque aí eu fico perguntando assim, onde o cristianismo não está funcionando? Não tem gente solidária, generosa, não se construíram relacionamentos de afeto para que ninguém atravesse o deserto na solidão. Isso me machuca. Mas a solidão é uma coisa que Jesus vai dizer assim, já passei por isso. Eu já fiquei sozinho com o meu pai muitas vezes. E não foi por falta de pedir ajuda, não. Eu pedi. E não pedi para qualquer um. Eu pedi para Pedro, Tiago e João. E eles me deixaram sozinho no Getsemane. Já passei por isso, calma. Não tem nada errado com você. Se a solidão está te oprimindo, tem nada errado com você. Pode ter errado com Pedro, com Tiago e com João, mas com você está tudo bem. E também não tem nada errado com Deus. Pode ter alguma coisa errada com Pedro, Tiago e João. Mas com Deus não tem nada a ver, porque Ele está contigo. Calma, eu já passei por isso. Outra coisa que imaginei Jesus passar foi o assédio do mal. Que eu também passo. Que você também passa. E quando eu digo assim, assédio do mal, não estou falando assim dos demônios que baba. Demônio que baba é fraco. Soldado... É o chão do chão. Esse demônio que fica urrando, babando, caindo no chão. Isso daí, imagina. Um sujeito desse se aproxima de você, você sabe que você está falando com quem? Com um anjo? Com Deus? Que é um mensageiro de Deus? Você já sabe, é o diabo. É algum espírito mau, é uma pessoa perturbada, é algum malvado, é algum maligno. O pior demônio é aquele que chega com palavras sutis de elogio, que fala o que você quer ouvir, que se aproxima cheio de bondade, de solidariedade, dizendo que te compreende, que compreende a sua dor, e chega com o coração cheio de afeto, com palavra doce, palavras cheias de segundas intenções, de maquinações interesseiras para aproveitar o seu momento de vulnerabilidade e crescer em cima de você, te usar, te abusar, depois te cuspir. Esse é o pior demônio. É o que chega sorrateiro, chega bonito, chega bonita, chega com soluções mágicas, chega com promessas maravilhosas e você só vai embarcando. Só vai embarcando, mas essas pessoas que prometem tornar a sua vida mais fácil, resolver num piscar de olhos e estalar de dedos os seus problemas, são essas pessoas que vão gerar em você, no dia seguinte, uma crise de fé, uma crise de confiança em Deus, uma crise de confiança na amizade, uma crise de confiança nas pessoas, e daqui a pouco você está trancado e trancada, e não confia em mais ninguém, não se abre para mais ninguém, porque os demônios malditos seduziram você e tornaram você vítima do seu mal. Jesus diz assim, eu passei por isso, eu sei o que é isso. Que o diabo também veio falar comigo. O diabo ficou preocupado que eu ia morrer. O diabo veio dizer assim para mim, não, Jesus, você é um cara super bacana, você não vai morrer não. Engraçado, né? Tem gente que a gente tem que falar, você vai morrer sim. Nossa, como você é frio. Não, eu estou falando pro cara, vai morrer. Se prepara, brother, tu vai morrer. Jesus quer colocar os pés no chão da realidade e o diabo quer tirar os pés de Jesus e levá-los para uma fantasia. O diabo ficou preocupado que Jesus ia morrer. Falou para Jesus, não, Jesus, não vai morrer não.
E sabe como o diabo falou com Jesus? Falou pela boca de Pedro. Quando é um gadareno falando, o gadareno é um gadareno. O cara tem 5.000 demônios. Tem uma legião de demônios. Agora, o Pedro não. O Pedro é o discípulo que está ali do lado dele. E aí, se você abre a sua Bíblia, capítulo 55 dos Salmos, você vai encontrar assim o salmista dizendo: olha, se fosse o meu inimigo que tivesse me ferido, me insultado, me machucado, me agredido, eu até entenderia, mas foi você. Eu jamais esperava isso de você. Eu jamais esperava que você, que deveria ser um instrumento do bem na minha vida, foi o grande instrumento do mal. E aí você experimenta traição, abandono, sabotagem, puxada de tapete. Aí vem o autor da carta aos Hebreus e diz assim: cuidado, eu já passei por isso. Se você vacilar, você vai projetar esse mal em Deus, você vai achar que Deus é culpado disso, você vai perder a fé, você vai se tornar amargurado com Deus. Cuidado. Não transfira para Deus o mal que as pessoas lhe fazem. E não vacile diante de pessoas que podem lhe fazer mal. Peça a Deus discernimento. Não se precipite em abrir o seu coração para gente que você não sabe quem é. Abrir a sua intimidade para gente que você não conhece. Não faça isso. Jesus diz: olha, até mesmo aquelas pessoas que estão na mesa com a gente, elas podem ser instrumentos do mal. Então se cuida. Pensei mais. E a demora de Deus, hein? E quando você tem essa sensação que Deus está demorando para fazer o que Ele tinha que fazer? Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz assim que a esperança adiada traz tristeza ao coração. Pense numa coisa que você está perseguindo há muito tempo. E que enquanto você está perseguindo essa coisa que é boa, que é legítima, que é digna, você quer muito que isso se realize, que isso aconteça na sua vida. É um projeto que você tem. É uma reconciliação com alguém que ficou perdido lá atrás. É você orando por uma pessoa para Deus abrir os olhos dela. Enfim, alguma coisa legítima e digna que você está perseguindo, você está buscando a Deus por aquilo. E você se cuida, você se sacrifica, você anda na linha, porque você ainda tem aquela sensação de que se eu fizer uma bobagem, Deus não vai me abençoar. E você anda ali na linha. Só que a bênção não vem, e aí você começa a ficar de guarda baixa, começa a lamentar com Deus, o seu coração vai esfriando, você vai se tornando cético, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não está nem aí para mim, e a incredulidade vai encontrando lugar e espaço na sua alma. Frustração, hein? O irremediável. Quantos de nós precisamos conviver com o irremediável? Isto é, o leite já derramou. Filha, você já ficou grávida antes de casar. Pior, você já fez o aborto. Já fez. Agora você se olha no espelho e você pensa assim: fiz um aborto. Era para eu ter uma criança no colo hoje, eu já devia estar com 7 anos. Não vai ter. Aquela não, pode ser que venha outra. Mas aquela não. Você já fez. Não tem como voltar no tempo.
É irremediável, a situação já se consumou, já se consolidou, já está estabelecida, já está posta como verdade. A frustração já se instalou.